Fala, aprovados! No vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas sobre direito constitucional e vamos fazer isso utilizando a prova para Procurador-Geral do Distrito Federal, ou seja, vamos estudar direito constitucional por questões. Antes de assistir esse vídeo, já sabe como funciona. Deixe seu like e se inscreva no nosso canal para você ter acesso a cada vez mais conteúdos, dicas, aulas, informações úteis que vão ajudar na sua aprovação. Siga a gente também no Instagram, @deltatiagopaixão, dá uma olhada no meu site, www.vouseraprovado.com e faça parte do nosso grupo aberto do Telegram, cujo link está na descrição deste vídeo para vocês. Se você olhar para a questão número 1 da prova para Procurador-Geral do Distrito Federal, ela diz assim: sem prejuízo da autonomia estadual e distrital, o princípio da simetria impõe que os estados e o DF observem as regras federais sobre reserva de iniciativa legislativa. Antes de falar sobre o princípio da simetria, eu queria falar um pouco sobre poder constituinte. Temos duas espécies de poder constituinte: o poder constituinte originário e o poder constituinte derivado. Mas o que é poder constituinte? É o poder de criar, de iniciar um novo ordenamento jurídico através de uma Constituição Federal. Quando é originário, é quando ele realmente inicia. Não existe uma Constituição, ou já existe uma que vai ser revogada e vai se criar uma nova Constituição. Por exemplo, antes de se criar a Constituição Federal de 1988 aqui no Brasil, houve uma Assembleia Constituinte, pessoas que foram escolhidas para debater e criar o projeto do que viria a ser a nova Constituição. Aí temos um exemplo do poder constituinte originário. E o que é o poder constituinte derivado? Se trata do poder de reforma da Constituição já vigente, por exemplo, as PECs, que são os projetos de emendas constitucionais, as próprias emendas constitucionais quando as PECs são aprovadas. E o poder constituinte derivado também é quando o Estado federativo cria sua Constituição, ou seja, é uma extensão do poder constituinte originário dada ao Estado para formular o seu ordenamento jurídico. Lembrando que, por ser uma extensão do poder constituinte originário, tem que se seguir os parâmetros delineados na Constituição Federal, que é a representação maior do poder constituinte originário. Então vamos pensar nessas duas bolinhas. A maior, o poder constituinte originário, a Constituição Federal, e a menor, o poder constituinte derivado, que seria a Constituição Estadual, nesta representação. Como ela tem que seguir, a Constituição Estadual tem que seguir os parâmetros e regras elencados na Constituição Federal, a gente diz o quê? Tem que haver uma simetria entre elas. Então isso é o princípio da simetria. São esses parâmetros e regras que o Estado não pode dispensar ao criar sua Constituição Estadual, porque a sua Constituição Estadual é fruto do poder constituinte derivado, logo deve se espelhar na Constituição Federal. Quer dizer que o Estado deve reproduzir tudo aquilo que está na Constituição Federal? Não. Quer dizer que o Estado ele não pode fugir das regras que já estão ali prescritas na Constituição Federal. E agora vamos voltar para a questão. Sem prejuízo da autonomia estadual e distrital, o princípio da simetria impõe que os estados e o DF observem as regras federais sobre reserva de iniciativa legislativa. A iniciativa legislativa é a competência que a Constituição vai atribuir para determinados grupos a propor certos projetos de lei. Por exemplo, nos projetos de lei que visem regras sobre o Poder Judiciário, a competência para a iniciativa legislativa é a do Poder Judiciário. Agora, se você quer fazer uma lei que vai alterar cargos públicos no Executivo, a competência para a iniciativa deste projeto de lei vai partir do próprio Executivo. E essas regras que estão definidas na Constituição Federal, elas devem ser reproduzidas pela Constituição Estadual. Ou seja, os estados e suas constituições devem observar a simetria constitucional. Então a questão está correta. E isso é princípio da simetria constitucional. Na questão de número 2, eu gostaria de fazer um parêntese. Primeiro, vamos analisar a questão com calma. O mecanismo de revisão constitucional e os estados constitucionais de emergência, como a intervenção federal, são as principais garantias da rigidez constitucional em sua dimensão de
supralegalidade. O que é revisão constitucional? Revisão é você avaliar se há possibilidade de mudança ou não, você entender, você atualizar a Constituição Federal, as normas da Constituição Federal. E isso pode ser feito de duas formas: através da reforma formal, aquela reforma através da PEC, das emendas constitucionais, da própria revisão constitucional que já teve no Brasil, ou isso pode se dar através da mutação constitucional, que é a nova interpretação do texto constitucional que é feito através do controle difuso de constitucionalidade. Já os estados constitucionais de emergência, eles visam a garantia da atuação estatal e a garantia da proteção de princípios sensíveis do nosso ordenamento jurídico. Por exemplo, em uma situação excepcional, como já aconteceu no Rio de Janeiro, foi decretado o estado de intervenção federal, porque aquela realidade já não conseguia manter a ordem pública. Por isso, necessitou de uma figura federal que atuasse naquele estado. E o que é rigidez constitucional? Para exemplificar, eu vou falar de 3 espécies de Constituição. Temos a Constituição flexível, semiflexível e a Constituição rígida. A Constituição flexível é que não precisa de procedimento especial para alteração do texto ali elencado. Ela pode ser alterada da mesma forma que é feita uma lei. Já uma Constituição semiflexível, existem normas que exigem um procedimento um pouco diferenciado, mais dificultoso, e existem normas que são comuns, podendo ser alteradas como se fosse uma lei. A nossa Constituição, ela é rígida, precisa de um procedimento formal bem mais dificultoso, um processo legislativo com quórum estabelecido, com a forma de votação já estabelecida, 3/5 dos membros de cada casa em 2 turnos, para que haja uma alteração do texto constitucional. E aí, voltando para a questão, o que eu falei para vocês? Deu o conceito de revisão constitucional e o conceito dos estados constitucionais de emergência. São eles que garantem a rigidez constitucional? Não. O que garante a rigidez constitucional é o processo de reforma da Constituição. Por isso que nossa Constituição ela é rígida. E o parêntese que eu queria abrir para vocês é que sempre quando forem analisar uma questão, dividam os conceitos, porque pegadinhas existem para isso. O examinador vem com um texto muito bem feito para levar o candidato a erro. E já que estamos falando sobre proposta de emenda à Constituição, o que acontece se uma proposta for rejeitada na mesma legislatura, como fala a questão de número 3. Se ela for rejeitada na mesma legislatura, não tem problema nenhum. Por quê? O que ela não pode ser é reapresentada na mesma sessão legislativa. Então, temos uma diferença entre legislatura, como a questão fala, e temos a diferença entre sessão legislativa, que é o correto. Por exemplo, a legislatura é o período de 4 anos, que coincide com o mandato dos vereadores e deputados. Já uma sessão legislativa ordinária é o período de atividade normal do Congresso, ano por ano. Vai de 2 de fevereiro a 17 de julho e 1º de agosto a 22 de dezembro. Ou seja, uma legislatura contém 4 sessões legislativas. Então, eu posso apresentar um projeto de emenda à Constituição e ela ser rejeitada e apresentar numa mesma legislatura, desde que não seja na mesma sessão legislativa. É isso que diz o artigo 60, parágrafo 5º da Constituição. Vamos dar uma olhada nele. Olha só. A matéria constante de proposta de emenda, rejeitada ou havida por prejudicada, não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Isso quer dizer que a questão de número 3 está incorreta. Olha só quantos conceitos a gente já ganhou. Falamos de princípio da simetria, poder constituinte originário e derivado, falamos da rigidez constitucional e PECs. E falando na PECs, continuando ainda em PEC, proposta de emenda à Constituição, que é expoente do poder constituinte e derivado, eu queria falar uma coisa. Essa proposta de emenda à Constituição, ela impossibilita o fenômeno da mutação constitucional. Como eu falei para vocês, a mutação constitucional é a possibilidade de alterar o sentido de uma norma sem precisar fazer uma mudança expressa no texto desta norma. Mas se eu faço uma alteração no texto, isso impossibilita uma nova interpretação da Constituição? Claro que não. E isso quer dizer que a questão de número 4 da prova da PGDF também está incorreta. Vamos dar uma olhada para a questão. Olha só, a modificação da Constituição por meio de emendas impossibilita o fenômeno da mutação constitucional. Gabarito
incorreto. Bom, aprovados? Espero que tenham gostado dessa dica de direito constitucional. Se inscreva no nosso canal para você ter acesso a cada vez mais conteúdos e dicas. Deixe seu like aqui nesse vídeo e siga a gente no Instagram, @deltatiagopaixão. Dá uma olhada no site www.vouseraprovado.com e faça parte do nosso grupo aberto do Telegram.